E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Hoje, mais uma vez, um assunto muito importante para os homens. Dr. Adilson Fácio dá sequência à série de reportagens sobre andropausa. No nosso quadro de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos no programa passado, que é sobre a andropausa. E falando sobre a andropausa, hoje é importante, eu gostaria de falar como fazer esse diagnóstico, né? Muitas vezes a gente tem os exemplos aí das mulheres que procuram os seus ginecologistas e têm o hábito já de fazer um segmento regular com o ginecologista. Esse é um quadro que a gente não costuma ver com os homens, né? Hoje, com muito esclarecimento e tal, muitos homens já têm procurado os urologistas, né? Mais para fazer uma prevenção do câncer de próstata, mas também que associado a isso também faz um controle hormonal para ver também essa questão da andropausa. Mas ainda existe muito mito da parte masculina de procurar um médico para falar sobre a sua sexualidade, para falar sobre todos os problemas relacionados a essa fase da vida onde ele começa a ter uma perda da libido, ou seja, uma perda do apetite sexual, e isso ainda é um tema muito difícil para muitos homens tratarem, inclusive com seus médicos. E o diagnóstico da andropausa ele é um pouquinho diferente do que acontece com as mulheres, porque nas mulheres é muito visível, né, através do exame de sangue, a diferença que ocorre na queda dos hormônios, no caso feminino. Para se fazer o diagnóstico da andropausa que ocorre nos homens, é diferente porque muitas vezes a dosagem da testosterona, que é o hormônio masculino, nem sempre ela está num nível muito baixo. Ela pode estar mais baixo do que era na juventude, isso acontece, mas nós não temos esse parâmetro quando o indivíduo era mais jovem. Então, não auxilia muito a dosagem da testosterona para se fazer o diagnóstico da andropausa. Então, nós temos que nos basear muito mais nos sintomas, né, e no quadro clínico que as pessoas apresentam, como eu citei no programa passado, e aí a gente pode auxiliá-lo, né, no sentido de fazer algum tratamento específico para melhorar essas condições de vida que a pessoa pode estar apresentando nesse momento. E aproveitando e já falando um pouco sobre o tratamento, aqui existe uma diferença marcante entre os homens e as mulheres. Na maioria das vezes, o que ocorre com as mulheres quando elas têm uns sintomas muito intensos é fazer a reposição, ou seja, administrar através de comprimidos ou injeções o hormônio que está faltando, que foi diminuído na fase da menopausa que ocorre nas mulheres. Nos homens, isso é bastante perigoso, né? Porque a reposição com testosterona, muitas vezes, se ela estiver num nível ainda considerado normal, não melhora muito os sintomas. E ainda tem um risco muito grande de desenvolver nessas pessoas que tomam uma dose acima do normal de testosterona, de desenvolver o câncer de próstata. Então esse é um risco muito grande e que muitas vezes, quando se precisa fazer a reposição com a testosterona, precisa ser muito bem pensado, acompanhado por um médico. Não se recomenda absolutamente de maneira nenhuma que as pessoas façam a reposição de testosterona simplesmente porque estão um pouco mais cansados ou mesmo que sejam sintomas claros de andropausa. Então, esse acompanhamento precisa ser feito com o médico e são poucos os pacientes que realmente precisam de fazer uma reposição de testosterona. E lembrando que mesmo esses casos, precisa fazer uma vigilância muito ativa em relação ao câncer de próstata, né? Porque a gente sabe que a testosterona estimula muitas vezes o desenvolvimento do câncer de próstata. O tratamento que se faz para andropausa muitas vezes compreende combater alguns sintomas, né? A gente fala um tratamento sintomático, às vezes com algum antidepressivo ou com melhora e modificação dos hábitos de vida que possam auxiliar esses homens a passar por esse período, né, de uma forma menos traumática e com menos sintomas. E eu espero que no próximo programa
vocês estejam conosco, porque nós vamos responder algumas perguntas dos nossos telespectadores a respeito desse tema que nós estamos desenvolvendo. Tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.